Olá, nós estamos de volta com o seu Cidade Esportes, sua revista de todos os inícios de semana com todas as informações esportivas. Não importa o horário que você está nos acompanhando, mas um grande abraço a você. Antes de a gente explorar mais um pouco a nossa comentarista Isabela Ribeiro, lembrando para você que a Sara Medeiros estaria hoje no nosso programa. Questão de burocracia, se pode ou não pode estar aqui, a cadeira dela está vazia. Quero abraçar o pessoal do badminton, a Márcia, grande abraço. Quero abraçar também o professor de Taekwondo daqui da cidade de Jacareí, o professor Afonso, e o professor Paulo Graça, também, que está nos acompanhando do judô, que logo estará aqui no seu Cidade Esportes. E para você de São José dos Campos, informações de São José. Nós tivemos ontem o início da Copa Cidade, alguns resultados para você. Nós tivemos ontem o Criciúma, que empatou com o Dom Pedro pelo placar de 3-3. O Icasa de São José dos Campos perdeu aí para o Imperial pelo placar de 2-0. Já o São Sebastião venceu o Porto pelo placar de 3-2. E o Biratã empatou em 0-0 com o Talismã. Resultados aí pelo Campeonato de São José dos Campos, primeira rodada, 4 partidas que nós tivemos ontem. E por falar em São José dos Campos, a Águia do Vale terminou a participação na Copa Paulista. Ontem nós tivemos a última rodada nessa competição e o São José, no empate de 1-1 com o Audax dentro de casa, ficou de fora da próxima fase dessa competição. Aliás, minha cara Isabela Ribeiro, o São José disputa a Copa Paulista por disputar. A ênfase da equipe está no Campeonato Paulista da Série A2 no ano de 2012. Detalhe importante, a exemplo do Jacareí, o São José tem alguns problemas de investimentos, mas o São José tem um pouco mais de sorte. Nós temos uma parte mais sólida. O ano passado o time disputou a Série A2, só não subiu por incompetência de jogadores. Eu estou achando, Isabela Ribeiro, que está faltando um boleiro no São José, porque o presidente do São José, o Robertinho da Padaria, sempre conseguiu apoio ao clube. Mas no campo, parece que a questão tática de jogador, o time não consegue. Aliás, no esporte é importante você ter um boleiro que se identifique para se montar uma equipe, Isabela, na sua opinião, exemplo do basquete como no futebol? Sim, extremamente necessário, né? Não que a sorte do São José não precisa correr para Valinhos, né? Mas precisa sim dessa pessoa para fazer esse buscar esses jogadores, né? Para fazer esse meio campo, exatamente, porque não adianta nada com tanto investimento e não saber administrar bem ali, precisa ter alguém que um detalhe importante, que saiba de futebol, né? São José teve na primeira divisão, chegou a jogar com o Corinthians, jogo que você acompanhou naquela época, um pouco mais nova, né, Isabel? Naquela época, né? Como é que foi essa? Anos. Então, e o torcedor do São José, entra ano, sai ano. O ano passado nós tivemos em São José dos Campos, o Eduardo Ferreira, foi um coordenador de futebol, contratado pelo presidente Robertinho da Padaria para administrar a contratação de jogadores. Mas o time foi até a fase final da Série A2 e tropeçou de novo. E algumas pessoas comentaram que Eduardo Ferreira, que teve passagem pelo São José, ele trouxe para montar essa equipe deste ano, que disputou no primeiro semestre a Série A2, jogadores não tão craques assim, e que ele teria levado outros jogadores que viriam para o São José para as outras equipes. Eu não sei se você concorda. O boleiro, além se você trazer um coordenador, o presidente de um clube também tem que manjar futebol, porque você não resolve, né? Senão você não tem como, não teria como. Não tem jeito, né? O boleiro, no basquete a gente fala o olheiro, né? Mas esse boleiro é importantíssimo, mas o presidente também, né? Não adianta ele achar que sabe de moda querer trabalhar com futebol, né? Eu acho até que o Robertinho da Padaria, ele consegue bem administrar a parte financeira do clube. Inclusive o São José está com um resíduo de dívidas do ano passado, está pagando, está em dia, só que o time precisa assimilar um boleiro para 2012. A partir de agora, de novembro, o time já começa a fazer a sua temporada. Então, buscar jogadores que querem vestir a camisa não por dinheiro, né, Isabela? Mesmo porque a torcida não é boba, né, Luiz? Eles sabem muito bem, eles esperam muito dos jogadores, eles
torcedor acompanha a Águia do Vale, a torcida da Águia do Vale é muito fanática, e eles sabem dos jogadores aqui e ali. Poderia até pegar talvez um torcedor que quisesse, né, para auxiliar talvez, né, falar, esse aqui, ali, e pode, abre para fazer testes, então, se for assim, se esse é o problema, mas não pega um qualquer para fazer feio, né? A Isabela está falando, quando se pega em teste, as categorias de base também seriam importantes. Isabela, além do São José, quem fez uma estreia brilhante nesse final de semana, já no campeonato da 2ª divisão de profissionais, já na 4ª fase decisiva, é bom lembrar ao telespectador que no campeonato da 2ª divisão de profissionais, nós temos 2 grupos de 4. Os 2 melhores irão ascender à Série A3 de 2012. E o Primeira Camisa começou de uma forma maravilhosa nesse final de semana. Venceu o Independente em casa pelo placar de 2-0. Uma equipe que quer subir, começando com vitória dentro de casa. Você acredita que deu um passo importante, Isabela? Ah, sim. Ainda mais que tem essa projeção para angariar um outro campeonato. Pessoal, nesse momento é que você tem que segurar esses atletas, porque eles não só, quando a gente fala de investimento, mas eles querem jogar também, né? Um detalhe, e o Primeira Camisa com essa vitória, Isabela, no grupo 17, o Primeira Camisa já aparece na 2ª colocação com 3 pontos ganhos. Para o torcedor, um outro resultado pelo grupo do Primeira Camisa nesse final de semana, nós tivemos a vitória, inclusive, do Votuporanguense sobre o Guaçuano pelo placar de 5-3. Com esses resultados, o Votuporanguense é o primeiro com 3 pontos ganhos. Em segundo, o Primeira Camisa, o Independente e o Guaçuano terão que vencer na rodada dessa 4ª-feira. Para você de São José dos Campos, o Primeira Camisa não joga em casa no Martins Pereira nessa 4ª-feira. Vai jogar fora de casa. O time joga às 8 horas da noite e vai enfrentar o Guaçuano lá em Mogi Guaçu, ao campeonato da 2ª divisão de profissionais. Outro resultado também pelos times do Vale, nesse final de semana, o São Bernardo venceu o Taubaté pelo placar de 2-1, o time do Taubaté que também se despediu da Copa Paulista. Eu quero voltar no basquete aqui com a Isabela. Eu falava que Jacareí tem 2 compromissos últimos pelo 2º turno do Campeonato Paulista da Série A1. Você dizia que nessa 4ª joga Jacarenense, Isabela? Sim, joga em São Paulo contra o Paulistano e depois no dia 8 contra o 15. Que você já tinha... e a gente falou o seguinte, você tem o Deco trabalhando, comandando a equipe de base, você tem o Pardal também junto. Essa questão da correria, o Deco eu não sei se está comandando a equipe de base agora. Não, o Pardal parece que sim. Isso no comando, quando o técnico tem 2 funções, isso pode interferir no comportamento do time durante os jogos, Isabel? Sem dúvida, né? Porque é difícil você conseguir focar em 2 equipes. Se você tem pessoas diferentes para trabalhar, você não consegue dedicar muito a uma equipe só, a exclusividade, que é o que sofre os técnicos das categorias de base, né? Porque o Deco agora exclusivamente está com mas o Pardal, time principal. Mas o Pardal ele continua ainda administrando a equipe de base de Jacareí. Sim, é difícil porque acompanha tudo, né? Você então chega até a interferir no comportamento da equipe principal. O excesso de trabalho então desgasta o líder também. Podemos entender dessa forma ou não? Sim. Eu acho que atrapalha mais nas categorias de base do que no principal. Porque, por exemplo, o Pardal e o Leandro vêm fazendo um trabalho muito bonito, muito legal com as categorias de base. E eles acompanham também o adulto, né? É legal eles terem essa experiência, mas e a categoria de base? Fica com quem? Só com eles? Né? Vamos separar isso aí, então fica mais... Estão precisando de um apoio? Então fica mais fácil um profissional cuidar de um trabalho só. Sim. Então vai sobrecarregar, né? Ou se não, talvez um auxílio, né? Por que não um preparador físico ou, quem sabe, até mesmo um psicólogo para trabalhar com essas crianças que já tem times de São Paulo, da capital, querendo essas crianças. E por que não trabalhar o lado psicológico delas para auxiliar um pouquinho o Leandro e o Pardal, né? Fica mais fácil. Isabela, gosta de futsal ou não? Gosto. Já joguei também. Já jogou futsal também? Já joguei. Então vamos dar um recado para você e para o nosso telespectador com relação ao futsal de Jacareí. Futsal de Jacareí, Isabela, telespectador,
que está disputando o Série A2 Campeonato Metropolitano. E nesse final de semana, o time comandado pelo técnico Edélcio passeou na quadra. Teve um resultado surpreendente, venceu Santa Bárbara do Oeste pelo placar de 13-0. Você está vendo o resultado, 13-0. Aliás, o Thiago marcou 2, o Bahia marcou 3, o Bichinho de Areia marcou mais 2, o Romarinho, o Escobar, até o goleiro Jack marcou 2 gols. Zé Carlos, Vinícius, e o time venceu. E aí, com esse resultado, a equipe ocupa agora a 4ª colocação do Campeonato Metropolitano de Futsal. Lembrando que a equipe está com 9 pontos, no seu grupo Araçariguama, olha que nome difícil, ocupa a 1ª colocação com 12 pontos, Indaiatuba na 2ª colocação com 11, em terceiro Pinhalense com 10, em quarto Jacareí Futsal com 9 pontos ganhos. Futsal, o segredo do sucesso no futsal é o mesmo dos outros esportes, ou Isabela Ribeiro? Ou cada esporte tem a sua particularidade? É peculiar, né? Futsal eu acho que é um esporte que tem, assim, os atletas têm uma habilidade muito interessante. É mais rápido também o futsal, né? Mas não pode também parar no mesmo problema, né? Que é o investimento, ou senão, não só o financeiro, mas também dos atletas, né? Detalhe importante, nós falando do futsal, vamos voltar para São José de novo, no ping-pong. Futebol feminino de São José, você tem acompanhado alguma coisa? Não, mas as meninas lá estão surpreendendo, viu, Isabela? Só para você, para o telespectador, nesse final de semana, o time do São José, futebol feminino, terminou a 1ª fase do Campeonato Paulista da 1ª Divisão. São José, que jogou dentro de casa, venceu a Portuguesa de Desportos pelo placar de 1-0, e agora já está na fase decisiva dessa competição. Vai jogar contra o Centro Olímpico, o primeiro jogo das quartas de final. Futebol feminino está recebendo o apoio adequado por aquilo que representa no país, Isabela? De jeito nenhum. Se a gente pegar até as meninas de seleção brasileira, que várias são empregadas, né, domésticas, né? Você vai dizer o que do resto? É uma piada ainda, infelizmente. O masculino recebe todo o holofote da mídia. Sim. Isso seria uma injustiça. Por exemplo, você tem o São José dos Campos, inclusive, só para você ter uma noção, o São José disputou a Copa do Brasil. E no jogo em que São José, o jogo de volta pela Copa do Brasil, aconteceu no Martins Pereira. As informações que nós temos, aí a diretoria do São José pode, inclusive, nos questionar sobre isso, é que o time, isso foi numa quarta-feira, a equipe masculina estava terminando um treino e não tinha vestiário para as meninas do São José se prepararem para o jogo da Copa do Brasil. Então, temos que mudar essa filosofia no futebol feminino. Senão não adianta nada, né? Sim, sim. Mesmo porque as mulheres estão representando muito bem o país, né? Por que não? Eu acho também. Isabela, vamos para mais informações nesse final de programa. Quero destacar aqui o Campeonato Dente de Leite do Estado de São Paulo. Nesse final de semana nós tivemos 2 partidas envolvendo as equipes de Jacareí e São José dos Campos. No Sub-12, São José dos Campos eliminou Jacareí. Já no Sub-16 aconteceu o contrário. Os meninos comandados pelo técnico Edão conseguiram passar para a próxima fase dessa competição. Ainda Isabela Ribeiro, telespectador, pela 20ª Copa São Paulo de Futebol Júnior, Sub-17, Jacareí também avançou e também o seu Sub-12. Resultados expressivos nesse final de semana. Eu queria, nesse final de programa, vamos ver os papéis aqui, são tantos papéis por aqui, Isabela, mas eu não poderia deixar de falar do campeonato de veteranos daqui da cidade de Jacareí. Detalhe importante, você não acredita, o jogo entre CAG e Norte e Sul pelo campeonato de veteranos nesse final de semana não aconteceu, Isabela, porque não tinha rede aonde essas equipes iriam disputar a competição. Você acredita nisso? Acredito. No campo do SECAP, uma coisa, como não, né? É estranho. Aliás, o campeonato amador de Jacareí está indo muito bem, mas é estranho isso acontecer. Então, o jogo entre CAD e Norte Sul não aconteceu por falta de rede nas traves. Outra coisa, Cantareira e SECAP, 4-0 para o Cantareira. Os jogadores do SECAP foram caindo em campo e o jogo não terminou.
e o Colorado do Jura venceu o Esquina 29 pelo placar de 3-1. Isabela Ribeiro, obrigado pela participação mais uma vez. Eu acho que nós falamos demais hoje, hein, Isabela? Prolongou, né? É pena que o nosso banco ali ficou vazio. Quero abraçar a Sara Medeiros, obrigado pela disposição. Mas as questões burocráticas, com certeza, a Secretaria de Comunicação vai ficar sabendo com uma semana de antecedência que um entrevistado tem que vir para aqui, viu, Isabela? Quem sabe uma outra oportunidade, né? Seria muito bom tê-la aqui. Não vai faltar. Sim. Obrigado, Isabela Ribeiro. Obrigada a você, obrigado telespectador por nos acompanhar. Estamos aí. Legal. Muito bem, torcedor, o seu Cidade Esportes vai ficando por aqui. Quero abraçar ao Cezinha, aluno da 6ª D, daqui da Escola José Silvio, você que está acompanhando a gente. Ele e o pai dele, e a vocês, todos os telespectadores, ao Silas, do Jornal Classificado, que falou, você esqueceu o meu aluno, está dado valor. E ao Mauro San Martin, ao Paulo, enfim, a toda essa nossa audiência, a Silva do Verdinho, que também não perde um Cidade Alerta. Cidade Alerta é moda. Eu tenho que ligar. Ela está sempre alerta. Exatamente. Um abraço a você com as imagens do corintiano Gino, do São Paulino Rodrigo. Nós chegamos ao final ao seu Cidade Esporte. Forte abraço e até a próxima semana.